Olá pessoal, vamos então dar sequência, ao nosso material. Agora em específico nós vamos tratar de dois pontos, sobre primeiro, processo de formação de grupo e na sequência falar sobre estrutura de grupo. Veja que a nossa disciplina, sobretudo, ele trata de questões do nosso dia a dia. É muito comum nós falarmos em sala de aula, as questões teóricas, os conceitos, e as pessoas se remeterem a situações vivenciadas no seu dia a dia. Às vezes é comum que quando a gente termina a aula, algum aluno sempre vem e fala: professor, realmente isso aconteceu comigo, a situação, enfim. Bom, então para a gente começar, vamos começar a falar sobre o processo de formação de grupo e a gente vai ver que isso é muito do nosso dia a dia. Então, veja que nós sempre passamos um ciclo, ou melhor dizendo, mudamos o nosso ciclo de amizade aproximadamente a cada 5 anos. Então vocês podem ver isso na própria faculdade, que é justamente o período médio em que nós ficamos na faculdade. E vocês vão verificar nas suas experiências justamente esses ciclos que nós vamos falar. A gente pode começar pelo processo do pré-estágio. Eu sempre falo isso em sala de aula, sobretudo para aquelas pessoas que estão fazendo faculdade pela primeira vez. E quando você passa no vestibular e vai começar as suas aulas, a gente sempre fica se perguntando, como é que deve ser a aula, o que é uma faculdade. Parece, nas nossas idealizações, parece que a faculdade é coisa de outro mundo, até mesmo porque é um processo no qual a gente transforma nossas vidas de forma muito intensa. Então, esse processo de transformação que é dado pela faculdade, e quando a gente não entra nessa faculdade, nos leva realmente a idealizar como é que é isso. Então, a gente começa por aí. É esse pré-estágio, essas idealizações que nós fazemos antes de participarmos de um determinado grupo. Na sequência, existem as seguintes fases, que é a formação, a tormenta, a normalização, desempenho e a interrupção. Então, vocês vão ver que vocês passam realmente por todos esses ciclos dentro da faculdade. A formação é esse primeiro momento. O que é que significa a formação? Significa um momento de incertezas em que nós estamos nos conhecendo os indivíduos. Até porque, nesse primeiro momento, nós começamos a criar também idealizações sobre cada indivíduo. Imagine que quando a gente entra numa sala pela primeira vez, ou algum colega novo entra na sala pela primeira vez, nós, antes mesmo de conversar, de conhecer essa pessoa, isso é natural, a gente começa a idealizar como é que é essa pessoa, seu comportamento, suas atitudes, até porque a sua primeira, como se diz, a primeira impressão é que fica, mas essa impressão ela pode ser mudada. Enfim, essa primeira visão que a gente tem, a gente idealiza. Então, esse é o primeiro processo de formação. Só que acontece o seguinte, nem sempre essas idealizações elas se confirmam, ou podem confirmar também. Mas esse é o momento em que a gente há um rearranjo, em que essas idealizações dos indivíduos, das suas personalidades e tudo mais, elas vão se confirmando ou não. E aquela pessoa que a gente imaginava que a gente iria se dar bem, acaba não se dando bem, enfim. Então a gente tem a formação, a tormenta, que é esse momento de... Na formação a gente tem as incertezas, depois da tormenta a gente vai criando pequenos atritos, tá? Depois disso, a gente tem a normalização. Todo mundo já conhece todo mundo, E aí é que se forma dentro da sala de aula as panelinhas, veja que eu sempre digo isso, na sala de aula principalmente, esse processo a gente percebe, e essa tormenta, essa normalização para vocês acontece logo no primeiro semestre, Então, idealize aí. Vocês começam a primeira semana de aula, primeiro dia de aula, ninguém conhece ninguém, as conversas são mínimas, porque há uma certa vergonha, a gente não conhece muito bem as outras pessoas, a gente idealiza, começa a formar os grupos, e aí no final do primeiro semestre pode perceber que essas panelinhas, como a gente fala aí, que é aqueles grupos informais que nós falamos anteriormente, já estão formadas. Normalmente, essas panelinhas, esses grupos, eles se formam no final do primeiro semestre e eles vão praticamente até todo o curso.
com algumas pequenas mudanças, né? Basicamente, essa normalização, que no caso de vocês acontece no final do primeiro semestre já, elas sempre vão até o final do curso, claro que há algumas variações. Mas enfim, então veja que aí a gente tem realmente um processo de formação de grupo, né? Formação, tormenta, normalização. E aí depois que todo mundo se conhece, a gente tem um período de desempenho, né? E aí todo mundo já se conhece, cada um sabe as limitações e os pontos fortes e fracos de cada um, e aí o grupo, as atividades normalmente conseguem desenvolver. Só que, como tudo na vida, né, tem início, o meio e o fim, né? Então, todo o círculo social do qual nós participamos, em algum momento ele acaba, que a gente tem ali o desligamento. Então, veja só, por que isso é importante, essa compreensão? Você tem que entender que vocês vão ser gestores, certo? E como gestores vão coordenar grupos, né, pessoas. Então, como gestor, eu preciso compreender em que momento o meu grupo está. Né? É um momento de formação, de tormenta, e esse momento de tormenta está muito extenso, eu preciso encurtar. Ou o contrário, né? Esse momento, esse grupo já chegou, já deu o que tinha que dar, e aí eu preciso interromper esse grupo, ok? Então vamos lá. A gente tem um pré-estágio, a formação, tormenta, né? Desempenho e interrupção, ok? Bom, agora a gente começa a falar sobre a estrutura de grupo, né? A estrutura, é a composição do grupo. E aí, basicamente, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando das pessoas, né? Dos recursos, da forma em que essas pessoas se articulam, se juntam, se agrupam para o grupo de trabalho, né? Para o desempenho das suas atividades, na verdade. A primeira coisa que a gente precisa falar é o papel. O que é o papel? É a função de cada um. Tá? Só que é o seguinte, às vezes nós somos alocados para determinado papel dentro do grupo, ou seja, para uma determinada função, mas às vezes eu não me identifico. Então esse é o segundo ponto, é a identidade do papel. O que é essa identidade do papel? É a consistência, né, do meu comportamento com o papel o qual que eu estou atuando, que eu estou ocupando lá naquele momento. Então eu tenho o papel, que é a minha função, né? E eu preciso ter essa consistência que a gente chama lá de identidade do papel. Depois a gente tem a percepção do papel. O que é essa percepção? É quando eu, como indivíduo, membro de um grupo, começo também a me idealizar como eu devo me comportar nesse grupo. Então é a minha percepção. Tá? Eu começo a imaginar que eu estou ocupando agora esse cargo, essa função, e eu começo a pensar também, eu ocupante desse cargo, e eu tenho que atuar ou agir dessa forma, eu tenho que ter esse tipo de comportamento. Só que o detalhe, assim como eu tenho a minha percepção do papel, as outras pessoas também têm a expectativa do papel. Tá? O que é essa expectativa do papel? É que as outras pessoas também idealizam como deve ser o meu comportamento. Então, veja, eu tenho a minha percepção, que eu idealizo como eu devo me comportar, mas as outras pessoas que fazem parte do meu grupo, tá, também geram expectativas de como deve ser o meu comportamento. Imagine que você é um líder, né, em determinadas situações você precisa tomar algumas decisões. Tá? Aí é que está o detalhe, nem sempre a sua percepção de papel corresponde com as expectativas do papel. Tá? E aí a gente pode ter o que a gente chama lá, que é o próximo ponto lá, que é o conflito do papel. Tá? É essa divergência entre expectativas e percepção do papel. Ok? Então por hoje é isso aí.